No contexto da linguagem de programação R, analise as afirmativas a seguir. 1. Vetores são listas de itens que devem ter o mesmo tipo. 2. R trabalha com vários tipos de dados, data types, numéricos, lógicos e textuais, mas as variáveis podem mudar de tipo mesmo depois da instanciação. 3. Os itens de uma lista, list, não podem ser substituídos. São permitidas apenas a inserção e a remoção de itens. Está correto somente o que se afirma em letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 1 e 2 e a letra E, 2 e 3. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Para responder direitinho isso, vamos pegar a primeira indicação e olhar uma por uma dessas para ver qual está correta e qual não está, ou quais estão e quais não estão. Então vem comigo, vamos primeiro se preocupar só com o item 1, que diz assim: vetores são listas de itens que devem ter o mesmo tipo. Vamos entender os vetores aqui dentro da linguagem R. Pessoal, quando a gente fala sobre a linguagem R e os seus vetores, um vetor é simplesmente uma lista de itens que são do mesmo tipo. Por isso são chamados de vetores. Então aqui na linguagem R, os ditos vetores, eles são listas de itens, mas esses itens são do mesmo tipo. E para combinar a lista de itens a um vetor, nós vamos usar a função se e separar os itens por uma vírgula. Aí estamos indicando que aquela lista é um vetor. Estamos combinando a lista de itens a um determinado vetor. Vamos mostrar isso na prática passo a passo, certo? Então vou abrir aqui a minha linguagem R e vou começar a digitar na linguagem R uma variável. Vou colocar aqui cidades. E agora vou atribuir para essa variável cidades, vou atribuir um vetor. E para atribuir um vetor, tem que lembrar de usar C e aí colocar entre parênteses os elementos. Então, vou botar C, abre parênteses, e aí separado por vírgula eu vou colocar Salvador, Curitiba, e vou colocar Campinas e fechei parênteses. Percebe que até agora o que eu fiz foi criar aí uma variável e atribuir a essa variável um vetor. E esse vetor contém 3 itens aí, que é Salvador, Curitiba e Campinas, todos eles do mesmo tipo, nesse caso, string, cadeia de caracteres. E agora eu quero chamar para visualizar o resultado dessa variável, desse vetor cidades. Para isso basta digitar o nome, nesse caso cidades, e agora vamos executar e ele me mostra ali que tem Salvador, Curitiba e Campinas. Perfeito, acabei de mostrar então, pessoal, que na teoria e na prática também, né, vetores aqui dentro da linguagem R são de fato listas de itens que devem ter o mesmo tipo. E aprendemos como criar esses vetores. Portanto, o item 1 está correto. Vamos ao item 2, que diz: R trabalha com vários tipos de dados, data types, numéricos, lógicos e textuais, mas as variáveis podem mudar de tipo mesmo depois da instanciação. E isso está certo, pessoal, porque quando a gente fala em variável, o vetor é uma coisa, mas a variável por si só, ela pode sim mudar de tipo mesmo depois da instanciação. Vamos a um exemplo de criação de variáveis aqui. Agora é importante também saber como criar as variáveis, né? Então, criando variáveis em R. As variáveis, elas são containers para armazenar valores de dados. O R não tem um comando para declarar uma variável. Uma variável é criada no momento em que você atribui um valor a ela pela primeira vez. E para atribuir um valor a uma variável, você vai usar o sinal menor seguido de um traço. É a forma como atribuímos os valores para as variáveis. E para produzir ou imprimir o valor da variável, basta digitar o nome da variável. Vamos fazer isso na prática então. Observa ali, vou criar a variável nome, vou atribuir a ela o valor Carlos, que é uma string, é uma cadeia de caracteres. Agora, vou atribuir à variável idade um valor numérico, nesse caso 50. E agora vou chamar a variável nome e chamar a variável idade e vou executar. E aí apareceu ali a string Carlos para a variável nome e a e o valor 50 para a variável idade, certo? Então aqui quando a gente vê o R trabalha com vários tipos de dados, data types, que podem ser numéricos, lógicos e textuais, perfeito. Aí diz, mas as variáveis podem mudar de tipo mesmo depois da associação? Podem, a gente pode mudar
de tipo as variáveis, mesmo depois de instanciar elas, certo? Beleza, pessoal, o item 2 também está correto. Vamos ao item 3 que dizia: os itens de uma lista, lists, não podem ser substituídos, são permitidas apenas a inserção e a remoção de itens. Pessoal, está errado. Quando a gente cria uma lista dentro aqui da linguagem R, nós podemos criar essa lista com vários itens e depois nós podemos sim substituir os itens da lista. Ali ele diz que são permitidos apenas a inserção e a remoção de itens. Está errado. Eu posso inserir itens na lista, posso remover itens da lista, como também posso substituir itens da lista. Então, quando a gente fala das listas, né, uma lista na linguagem R, ela pode conter muitos tipos de dados diferentes dentro dela. Uma lista é uma coleção de dados que é ordenada e mutável. E para criar uma lista, nós vamos usar a função list. Vamos fazer na prática aqui então, observa. Vou colocar transporte como minha variável aqui e vou atribuir a essa variável transporte uma lista. Vou digitar então list, abre parênteses, e vou colocando os elementos da lista aqui, carro, moto e bicicleta, certo? Então acabei de criar uma variável transporte, atribuir essa variável transporte uma lista com os itens carro, moto e bicicleta. Vou chamar a variável transporte, ele vai me mostrar os itens dessa lista, carro como sendo 1, moto como sendo o 2 e bicicleta como sendo o 3, certo? Agora é importante saber que nós temos as chamadas listas de acesso, onde você pode acessar os itens da lista consultando o seu número de índice entre colchetes. O primeiro item tem índice 1, o segundo item tem índice 2 e assim por diante. Isso aqui na linguagem R, né? As listas, pessoal, o que nós podemos fazer nessas listas? Nós podemos consultar os itens da lista, nós podemos substituir os itens da lista, podemos verificar o comprimento da lista, podemos verificar se o item da lista existe, podemos adicionar itens da lista na lista, podemos remover itens da lista e também podemos até juntar listas. Percebem então? Nós podemos sim não só adicionar e remover, como também substituir itens da lista. E o item 3 dizia: os itens de uma lista não podem ser substituídos, são permitidas apenas a inserção e a remoção de itens. Errado, olha lá, eu digo que pode sim, olha ali o que eu disse, substituir itens da lista, além de adicionar, remover, juntar, verificar, consultar e tantas outras funções nas listas que a gente pode fazer. Então o erro aqui foi ter dito que nós não podemos substituir itens da lista, e sim, nós podemos. Portanto, o item 3 está errado. Assim sendo, pessoal, só o item 1 e 2 é que estão corretos. E aí ficamos com a letra D de Dinamarca, gabarito e a resposta desta questão.